encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor, de novo, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Teu amor é real, tuas paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós marcamos, Senhor, o encontro com o Senhor aqui agora, meu Deus. O encontro, Jesus, para ver os céus abertos, para ver, Senhor, as tuas maravilhas, meu Pai. Vem derramar, Senhor, da tua glória. Vem derramar, Senhor, do teu Espírito Santo, Jesus. Coloca por terra, meu Pai, toda obra do inferno. Coloca por terra, meu Deus, toda obra do inferno contra a vida do teu povo, toda obra do mal, Senhor. Vem dar alegria, vem dar a paz, Senhor, meu Deus. Vem dar, Senhor, a forma linda de viver diante a tua palavra, Senhor. Esta palavra, meu Deus, que ela é, meu Deus, profunda. Esta palavra, meu Deus, que ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito, meu Deus. Ela penetra ossos e medulas, e ela discerne pensamentos. Vem dar a vitória, Senhor. Nós marcamos o encontro divino, o encontro para glorificar, ó Deus, a tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Vamos, meus irmãos, ler a palavra de Jesus no livro de Atos, capítulo 8. Glória a Deus. O Evangelho em Samaria, pelas voz do apóstolo Filipe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem está feliz diz glória a Deus. Capítulo 8. Nós vamos aguardar os irmãos para a nossa breve meditação, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos esperar uns pelos outros, assim a unidade da fé, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos felizes que há tantas bênçãos, tantas vitórias que Jesus tem nos dado através do Evangelho vivo e imaculado do teu reino. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 8 do livro segundo escreveu o doutor Lucas, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 8, versículo 1 a seguir, do Evangelho de Atos dos Apóstolos, até o versículo 22. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 1 de Atos, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que está, capítulo 8 de Atos, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, e exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto.
E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde mais o pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizava tanto homens como mulheres. E deu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição dos apóstolos, das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E tu não tens partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e é laço de iniquidade. E respondendo, pois, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Levanta as mãos para os céus, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir, Senhor, do teu coração as palavras que fervem, que são palavras boas. Fala comigo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, com palmas de vitória, que Jesus lhe garante a vitória. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui o Evangelho em Samaria chegou. Depois de tanto tempo, Jesus Cristo pregou na cidade de Samaria, e a Bíblia fala no livro de João, aleluia, glória a Deus, que Jesus pregou lá em Samaria. No capítulo 4, né, de João, a Bíblia fala que Jesus pregou a samaritana, e Jesus passou por lá e teve sede. E nossa palavra diz, meus irmãos, que quando Jesus, ele passando por Samaria, ele pediu ali água, que ele estava ali naquele momento, clamando a Deus, clamando ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, no capítulo 4 de João, ele desceu pela Judéia, deixou a Judéia e foi a vez para a Galiléia.
E era necessário Jesus, no versículo 4, de capítulo 4, versículo 4 de João, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. E Jesus foi à cidade de Sicar, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus estava cansado do caminho e assentou-se junto da fonte. E a Bíblia fala que era a hora sexta. E Jesus ali na fonte chegou a mulher. E Jesus estava cansado e ele diz: dai-me de beber. E ali, meus irmãos, ele estava em Sicar, na cidade, uma cidade de Samaria, um vilarejo, uma herdade onde José tinha deixado. E ali a samaritana ela acha estranho, porque Jesus ele bebe de água. E a palavra de Deus diz que ali no versículo 9 de João, ela fala: como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque a comunidade judaica não se dava com os samaritanos, por causa das 12 tribos, porque na época de Salomão ficou com o rei do sul. Ali as 12 tribos foram divididas, as 10 tribos ficou com o rei do norte, e as 2 tribos, a saber, Judá, né? E Benjamim ficou do outro lado, na época da divisão do reino. Então aí a cidade de Samaria passou a existir através disso. E houve uma grande briga entre os grandes samaritanos. Quem já leu lá no livro de 2 Reis? Dividido. Foi dividido, as 12 tribos foi dividida depois de Salomão, né? Rei do norte e rei do sul. Então, meus irmãos, aqui passou a existir Samaria. E aí houve essa grande confusão entre eles, os samaritanos entre os judeus. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que os filhos de Moisés, chamado Manassés, e o outro filho dele, chamado Efraim, eles receberam também um reino. Foi dividido, o filho de Moisés era a tribo de Manassés, né? E Efraim, que a Bíblia fala, os filhos de Moisés foi dois filhos de Moisés, não me lembro o nome deles, mas eles também receberam vitórias na época da divisão do reino. E a palavra de Deus, meus irmãos, aqui vai nos alientando que após isso eles começam, Gerson e o outro nome não lembro. Glória a Deus, é tanta coisa, tanta capítulo e versículo que a gente não lembra de tudo. Mas irmãos, se tem a Bíblia, depois procura lá o livro de Êxodo. No livro de Êxodo vai estar lá os 2 filhos de Moisés com Zípora, a mulher dele, né? Glória a Deus. E assim, meus irmãos, Manassés e Efraim. Manassés é aquele que esqueceu. José falou Manassés, né? Esqueceu. Na terra da minha aflição eu passei a esquecer tudo que eu passei. E assim, meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz que o Evangelho chegou a esse povo. Jesus Cristo, ele estava na cidade de Samaria e ele passava pela cidade de Sicar. E ali Jesus ele arriscou muito, porque eles não eram bem vistos naquela cidade. Eles não eram, meus irmãos, ali bem vistos pelo aquele povo. E Jesus, como em outras situações, ele arriscava muito, ele ponhava a mão em defunto, ele ponhava a mão em leproso, coisa que a lei dizia que não podia pôr. E até hoje a gente sabe que a regra no Oriente Médio, ninguém pode pôr as mãos em situações que você põe a mão em defunto, sem lavar a mão. Os árabes também têm alguns costumes de não colocar as mãos dos mortos, tem que colocar luva, aquele monte de coisa. Eles têm alguns ritos particulares, por causa da purificação, se lavava com água. Nós já explicamos aqui, né? A Bíblia fala no capítulo 11 de Lucas que Jesus sentou na casa do fariseu e ele ficou estarrecido, porque Jesus não se lavou para comer. E Jesus falou ao fariseu hipócrita: você está com o copo interior sujo. Seu copo interior é sujo, seu exterior está limpo, mas o interior está sujo. Então, Jesus estava nessa cidade de Samaria, e aí ele fala para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. E
E a mulher falou: Senhor, eu não tenho como tirar o poço, é fundo. Onde, pois, tens água viva? E Jesus falou: és tu maior do que Jacó? Ela diz: do nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado. E Jesus falou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. As palavras de Jesus aqui para ela era uma vida espiritual abundante. E os samaritanos, ela foi a primeira mulher a receber a palavra de Deus através de Jesus. A primeira samaritana morava na cidade de Sicar, ali no vilarejo de Sicar, onde Jesus passava, e ela recebeu a palavra de Jesus. Porque a água é um elemento que a Bíblia nos deixa claro. A água, meus irmãos, ela não serve só para matar a sede, ela serve para deixar uma casa árida, viva. Ela serve, meus irmãos, para purificar também. Nós vemos no capítulo 3 de João Batista falando sobre a purificação, a qual ele batizava com água. A água também ela é um alimento para a nossa vida. Diz Jesus que tem que nascer da água e do Espírito, senão não pode entrar no reino de Deus. O que é água? É uma lavagem, é purificação. O termo água na Bíblia é purificação, porque os judeus usavam água para se purificar. E aí Jesus falou: se não for puro, e se não nascer de um espírito puro, cria-me, ó Deus, no coração reto e no espírito puro. Tem que ter um espírito puro. E ela diz aqui que ela estava no poço do seu patriarca, a qual ele tirava ali a água para lhe dar. E Jesus Cristo, meus irmãos, aqui revela para ela um mistério. Quando ele fala disso, ele fala: olha, mulher, crer-me, agora que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis, vós adorareis o que não sabes. Quantos estão adorando o que não sabem? Vós adorareis o que não sabem. Quantos estão adorando o que não sabem? Quantas adorações aí, meus irmãos, que são delegadas, que são lançadas do homem, da boca do homem, para aquilo que ele também não sabe. Ele está como massa de manobra, ele está sendo levado em roda, como diz o apóstolo Paulo, com os inventos de doutrina. E Jesus falou assim: ó, para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque ela indagou: os judeus falam para orar no monte, e o outro fala para ir no templo. E Jesus falou assim: vocês que estão errados, porque a salvação não vem dos judeus, que sou eu. Mas a hora vem, e agora Jesus falou, e agora que já tinha manifestado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. O que é adoração? É colocar Deus em primeiro lugar, é dar-lhe honra, é dar-lhe glória. E ela, meus irmãos, ficou estarrecida, ela ficou atônita, ela ficou perplexa, porque ela viu o mistério ser desvendado. E Jesus perguntou para ela: crer-me, mulher, é para você crer que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Quantos estão aí, meus irmãos, indo lá para Jerusalém adorar a Deus? Quantos, meus irmãos, mal sabem o capítulo 6 de 1 Coríntios 6, 18, 1 Coríntios diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e que o nosso corpo é santo e deve ser puro. Jesus falou que nosso corpo é como uma candeia. Capítulo 5 de Mateus: pode-se colocar uma candeia lá na casa e colocar um pote, outrora esconder debaixo da cama. Não, tem que colocar no velador. O que é velador? Onde as pessoas estão vendo, parte de cima. Porque se apagou, você não vê mais nada. E Jesus falou: quando acende, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Sempre dedicado ao estudo. Você acende a cama, você vê bagunça debaixo da cama, você vê bagunça no colchão. Escuro, você não vê nada. E quando você acende, tudo que está oculto, 10:26 de Mateus, você rever lá. Por isso que Jesus falou: quem anda à noite tropeça, porque a vida está uma bagunça. Não há nada que não venha a ser revelado.
Então um velador é onde as pessoas entraram e viam. Então aquele que é luz, o Senhor não deixa nada para ele. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz aqui que Jesus ofereceu a ela a água da vida. Ele ofereceu para ela a água da vida. Era uma água que não era essa tratada com cloro, não é essa água tratada ou até contaminada, que é o corpo físico. É uma água onde entra numa casa varrida, uma casa sem a presença de Deus, e ela se torna uma fonte viva e salta para a vida eterna. E qual que é essa água que Jesus está falando? As Escrituras. É as Escrituras que é a água que a Bíblia fala. É a água. 5,26 de Efésios, purificando e lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Então, essa aqui que é a água que Jesus está falando para Nicodemo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que despir do velho homem. Novidade de vida. E assim, meus irmãos, Nicodemos passou a ser transformado pela palavra. E a mulher samaritana recebeu a palavra. Ela sozinha recebeu. Ela era da cidade de Sicar, ela não era da os arredores. Já o apóstolo Filipe não. Na dispersão, na grande dispersão, com o nosso saudoso irmão, primeiro mártir, chamado Estevão, um grande homem de Deus, que ele era sábio. O crente tem que ser sábio. E a Bíblia fala que este homem foi perseguido, e depois ele foi, glória a Deus, e a perseguição, ele foi levantado com mais 6 irmãos, entre eles está o diácono Filipe, a qual Paulo foi na casa dele no capítulo 23. Ele tinha 6 filhas, 6 donzelas chamadas profetisas. Aqui é o diácono Filipe, agora aqui é já o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe, a qual Jesus separou. E aqui, meus irmãos, Filipe, ele foi levar a palavra de Deus lá para os samaritanos. E quando ele chegou para pregar para os samaritanos, Jesus já tinha aberto a porta com a mulher samaritana. E a Bíblia fala que, glória a Deus, Jesus lá em Samaria, glória a Deus, em Samaria, ele pregou para essa mulher. Ela foi avisar para alguns que estavam, e ela diz assim, glória a Deus, glória a Jesus. E alguns de Samaria, no versículo 30, saíram pois da cidade e foram ter com ele. Alguns samaritanos já tinham ouvido a palavra de Deus através de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vai em Samaria, depois da morte dele, vai o apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe volta lá e eles começam a ouvir o que? De novo sobre Jesus. Jesus fez que nem João Batista. Ele preparou o caminho para os seus apóstolos, porque eles foram perseguidos. E bem-aventurado de Jesus é aqueles que padecem pela justiça. 5,10 de Mateus. Bem-aventurado é aqueles que padecem pela minha justiça. E eles foram bem-aventurados porque eles padeceram pela justiça. Eles a padeceram e na revolta foram todos dispersos. Mas Mateus 5,10. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que padece por justiça. 5,10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então eles sofreram perseguição e eles foram bem-aventurados, e não negou a palavra de Deus. E Jesus, meus irmãos, ele foi fiel a esses irmãos. Ele foi fiel, e ele ali naquele momento, glória a Deus, ele foi com aqueles irmãos, porque foi entregue à morte Estevão. Estevão foi morto por aqueles que a outrora estavam com inveja pela pregação do Evangelho. E Jesus diz que alguns seriam entregues, alguns seriam enviados como lobo, como ovelhas no meio do lobo. No capítulo 10, versículo 16 de Mateus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão no meio dos lobos, está moscando, está dormindo.
diabo está lá em cima do púlpito pregando, e ele está ouvindo o diabo, e ele não tem lá o 4:1 de João, não creais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Sempre, quem já leu a parábola do joio, capítulo 13 de Mateus, veio o inimigo, Satanás, os filhos do diabo, disse Jesus, que é o joio, e importa que eles estejam no meio. Quantos joios estão por aí? E ainda estão no meio dos cristãos. Eles estão no meio dos cristãos, eles não estão lá na macumba. Eles não estão, porque se você vir uma pessoa falando que é de Deus, se vir falando que é macumba, você vai saber que ele é do diabo, não mais. Ele tem que transfigurar, como diz lá em 1 Coríntios, ele tem que transfigurar em apóstolo de Cristo. Então Jesus disse que vocês é a ovelha, e vocês seriam enviados, só que tinham, porém, vocês tinham que cautelar. O que é cautela? É tomar cuidado. E vocês tinham que usar 2 atributos: a sagacidade, tinha que ser sagaz, tinha que usar a prudência. O que é a prudência? Ele evitar o mal. Tem gente que não evita, ele sabe que ali está o problema, ele está no meio, ele sabe que está a perseguição, ele está no meio. E a Bíblia fala que Jesus, onde estava a perseguição, ele fugia. A Bíblia fala que Jesus, quando queriam perseguir numa cidade, ele andava de aldeia em aldeia, 7:1, levanta e cantou aqui, de aldeia em aldeia, não cessava. Ele andava de aldeia em aldeia. Quando estava um problema lá, ele ia para outro. Então nós sabemos que a perseguição fez os irmãos dispersar, porque eles não queriam ficar ali. Ninguém é bom, ninguém é masoquista, ninguém é sábio masoquista, nasceu para apanhar. Nós temos a prudência, e eles lembrou com isso aqui, que Jesus falou, verso 10:16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente, simples como a pomba, acautelai-vos porém dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão, está falando para os discípulos, na sua sinagoga, dentro da igreja, eles apanharam dentro da igreja, na sinagoga, e acautelai-vos e sereis até conduzidos à presença dos governadores, como Paulo, e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e a eles, aos gentios. Paulo ficou na frente dos gentios, lá no capítulo 16, apanhou junto com o nosso irmão Silas, é o mesmo Silvano. Silas é o mesmo Silvano da Bíblia, é o mesmo irmão. Então, aqui eles dispersaram, eles passaram a dispersar, foi o próprio Deus, porque eles estavam ali, meus irmãos, acomodados. E Jesus falou: peraí, eu vou ter que arrumar uma situação que eles possa acontecer algo. E diz a palavra de Deus no versículo 2: e fez-se naquele grande dia uma grande perseguição, para se cumprir o que Jesus falou, contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões foram enterrar Estevão. E quem que assolava a igreja? Um homem chamado Saulo. E ali, meus irmãos, os que andavam dispersos iam por toda parte, é o cumprimento de Jesus. E ali eles estavam descendo para a cidade de Samaria, e pregava quem? A Cristo. Pregava a Cristo. E os samaritanos, meus irmãos, começaram a receber de Jesus, começaram a receber a palavra da salvação. E ele falou para a mulher samaritana: eu tenho uma vida para vocês, samaritanos. Esta água que vocês tiram do poço de Jacó, ela vai tornar, fazer seu corpo mortal a pedir de novo. Você vai ter mais sede, mas a água que eu vou apresentar para os samaritanos, ela joga para a vida eterna. Ela joga. A cidade de Samaria já tinha ouvido Jesus. O apóstolo Filipe foi lá, meus irmãos, falar de Jesus aos samaritanos. Ele lembrou, aqui, meus irmãos, ele tinha acabado já de pregar a palavra para o eunuco. O eunuco tinha ouvido, e o próprio Espírito de Deus levou ele a Samaria. O próprio Espírito de Deus, o homem foi transladado. O apóstolo Filipe foi transladado. Ele pregou a palavra de Deus a um homem chamado
ao eunuco, e o eunuco ouviu a palavra de Deus, e ele foi, naquele mesmo momento, transladado, e ele apareceu em Samaria, pregando a palavra de Deus. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele não faz a coisa como nós queremos, Ele não realiza da nossa forma. Eles estavam todos ali reunidos, achando que ia continuar ali. O Evangelho ele não era para estar só ali, não era para estar na bolha, era para eles disseminar toda a semente. O qual que é a semente, diz o Senhor, no capítulo 13 de Mateus: a semente é a palavra de Deus, e o que semeia é o Filho do Homem, e a ceifa é o mundo, e os ceifeiros são os anjos. A seara, a ceifa, meus irmãos, é o mundo, é o mundo. E eles estavam, meus irmãos, ali naquele momento, querendo estar só um lugar chamado Jerusalém, porque Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficou lá. E aí, meus irmãos, quando houve essa perseguição de Tiago e Estevão, eles desceram. Na verdade, o apóstolo Filipe desceu, e ali a Bíblia diz que todos unanemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque eles viam os sinais que ele fazia. Como Jesus diz, 4,48 de João: como acreditarão se não tem que milagre? Então os paralíticos andavam, os cegos estavam ali, meus irmãos, recebendo a palavra de Deus, porque de fato o Espírito de Deus estava com eles, porque eles criam, e os milagres de Deus seguirão aos que crerem, diz o Senhor, e esses sinais seguirão aos que crerem. E o apóstolo Filipe, meus irmãos, ele era um homem que esteve com Cristo, ele acreditava nos milagres, e ali, meus irmãos, o povo de Samaria viu coisas terríveis, a ponto deles estar tão enganados, eles têm uma alma tão varrida, uma alma tão faminta, que eles acreditavam em qualquer coisa, até em magia, né? Quem já conheceu aquela pessoa que tudo para ela é de Deus? Ela não sabe diferenciar o que é de Deus e o que é do diabo. Vem um católico, fala um negócio: Deus é que esse homem. Vem uma cudeira, Deus fala comigo. A Bíblia fala que é o quê? Cego de entendimento, é meninos inconstantes. E lá em Samaria era assim. E a Bíblia fala que e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente em Samaria. Lá, ilusão. A ilusão, meus irmãos, ela não é fé. Até o próprio Simão começou a acompanhar os apóstolos, porque ele nunca tinha visto tantas coisas, ele nunca tinha visto a palavra de Deus. Quantos estão iludidos? Quantos estão iludidos da igreja, achando que é Deus que está operando, achando que é o Espírito Santo que está operando, até chegar o nome de Deus verdadeiro? Aí põe a mão na cabeça, cai endemoniado na pessoa, você fica assim: ué, mas você é irmão? Porque é uma pessoa, meus irmãos, que precisa buscar a Deus para receber o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo, e todos aqueles que recebem o Espírito Santo, eles têm o poder dos frutos do Espírito. Você pode perceber, o irmão e a irmã que tem o Espírito Santo, eles são diferentes. Quem já viu? Até o jeito que fala é diferente, fala, procede. Tem uns que buscam, estão à busca do Espírito Santo. As pessoas têm que tirar essa diferença. Tem uns que buscam o Espírito Santo e outros que já receberam o Espírito Santo. Infelizmente, é a palavra de Deus. Jesus falou: nem todos que estão comigo converte, hoje vocês irão escandalizar em mim. Então nem todo mundo tem Espírito Santo, nem todos. A Bíblia fala que Deus dá o Espírito Santo a quem lhes obedece. 5,32 de Atos. Eu e são os testemunhas, e eu, o Espírito Santo, a qual o Senhor dá aos que lhe obedecem. E esse Simão aqui tinha um coração perturbado. E o que o apóstolo Pedro falou para ele? O apóstolo Pedro diz que falou para ele: ó, tu não tens parte e nem sorte nesta palavra. Ó, quantos não têm parte com Deus? Não tem, e nem sorte. Ó, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Quem põe a mão sobre o capeta e cai por terra, obedece a Deus.
quer fazer o paralítico andar e o sol você obedece a Deus. Ao contrário, vai ficar perdendo tempo a vida inteira. Vai ficar perdendo tempo. E igual uma vez o irmão falou para mim, ele pregava dentro do ônibus, e ele falou para mim, ele é o irmão do filho do Zé Dias, o Tiago, pregava dentro do ônibus, e aí um dia ele parou de pregar. A pressão foi tanto, o diabo não aguentou, parou de pregar, foi para o mundo, gravou uma moça. E aí um dia ele falou para mim, irmão, se for para mim estar lá dentro da igreja fazendo como todo mundo faz, mas enganando, melhor não estar lá, estou perdendo meu tempo. Mas está certo, irmão. Vai ficar perdendo seu tempo? Porque ou nós chegamos a Deus com inteira certeza de fé, como diz Hebreus 10:22, porque as coisas de Deus não é brincadeira. As pessoas ficam levando a Deus na brincadeira. É o vai e volta. Quantas pessoas saem da igreja e volta, né? Aí tem pessoa que fala, o fulano só vai quando precisa. O fulano só vai e volta. Uma hora o cara quebra. E quando quebrar, meu amigo, é você e Deus. Acabou. É você e Deus, porque Deus vai falar de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. E esse homem aqui, esse Simão, ele estava escarnecendo, ele enganou tanta gente, ele iludiu tanta pessoa, que ele achou que o dom de Deus que ia estar com ele era para continuar fazendo o que ele queria fazer. Ele começou a andar com Filipe, porque ele começou a ver Filipe, a popularidade, dava mais gente que quando voltava com ele. Ele falou, não, vou ficar perto desse cara, porque a multidão vai me ver com ele, e aí eu vou aprender com ele. Ele achou que Filipe estava fazendo magia. Ele achou que o Evangelho aprendia lá na teoria, naquele momento. O Evangelho, meus irmãos, não é uma concepção teórica. Ele não é uma concepção, meus irmãos, mágica. O Evangelho, meus irmãos, é poder e salvação para os que creem, como diz Romanos 1,16. Jesus falou para a Samaritana, tu crê nisso? Tu crê que a hora já é, e a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É engano? É em verdade. É mentira? Não. E ele estava com o Filipe porque ele queria aprender, ele achou que era magia. Porque os mágicos de hoje em dia falam, tem que aprender os truques e tal, aí fica perto de outra pessoa para aprender. Só que ele se lascou, porque ele achou que ele ia aprender tudo aquilo e ia continuar enganando o povo, ele enganava, e o dinheiro lhe dava. Eu vivia disso. E como no tempo dos apóstolos sempre existiu magia, nós temos enigmas do mágico, ele tentou passar Paulo para trás. Nós temos lá Paulo em Efésios 16 de Atos, que ele pregou em todas praticar a magia negra, começou a queimar todos os barcos alquilados, as macumbas, quebrou todos os macumbeiros, aceitou Jesus, os mágicos aceitou Jesus, e grande foi a alegria na Ásia Menor. 19 de Atos dos Apóstolos. Eles começaram a receber a palavra de Deus, mas quem que recebeu o Espírito Santo aqui? Só quem obedeceu. Antigamente os pastores falavam, vem tudo na frente. Quem lembra disso? Vem tudo na frente assim, ó. Vem tudo na frente, dobra tudo o joelho. Aí vinha um monte de gente. Aí vinha aquele monte de gente, vinha 50, 100 pessoas. Você parecia que estava um pisoteando o outro. E começava a orar. Era todo mundo que recebeu o Espírito Santo lá? Daquela turma lá que foi na frente, você contar 2 que estão na igreja até hoje é muito. E 2 que falam em língua estranha. Porque Deus dá, meus irmãos, Espírito a quem lhe obedece. Não adianta. Mas eu sou crente há 1000 anos. Você pode durar 3 milênios. Se você não obedece a Deus, você vai estar isento de receber o Espírito Santo. Já está falando, o Espírito Santo é santo, ele é divino. E jamais o Espírito Santo vai pegar a forma da perdição, das coisas erradas e trazer para o Evangelho que é puro. O Evangelho é puro. O Evangelho é poder de Deus e salvação para os que creem. O Evangelho de Deus, ele não é influenciado por homem algum, porque ele foi constituído pelo homem santo, chamado Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia fala no versículo 13, e creu até o próprio Simão. Ele creu, mas não obedeceu. O apóstolo Tiago diz no capítulo 2:19, glória a Deus. De Tiago, crê que só existe um Deus?
Satanás também crê e não o vê e estremece. O diabo também acredita na palavra de Deus, só que ele estremece, ele tem até medo, ele sabe que existe só um Deus. Tem pessoas que sabem que está errado. Ele falou para o Simão: você está em laços de iniquidade, pecado consciente. Você sabe que você está errado, Simão. Iniquidade é pecado consciente. Eu sei que eu roubar uma pessoa lá fora está errado, eu estou fazendo. Eu sei que se masturbar no banheiro está errado, estou fazendo. Você está entendendo? Ele é um laço de iniquidade. O seu coração tem laço. Sai desse laço, arrepende de primeiro e você recebe. Ele não negou em falar para ele que ele não ia receber, só pediu para ele se arrepender. Laços de iniquidade. Então muitos estão em laços de iniquidade e estão querendo que Deus revela sobre ele. Esquece. Vai continuar ainda da mesma forma, mas o dia que você fazer com uma mulher samaritana, ela tinha 5 maridos, e ela creu, e aqueles que creem também receberam o Espírito Santo. Então, se você crê os laços de iniquidade, e quem que crê esses laços de iniquidade na vida do mundo? Quantos estão presos? Quantos estão presos em laços de iniquidade? Está precisando nascer de novo. E qual que é a água que faz a pessoa nascer de novo? Eu falo direto para os irmãos aqui: irmão, vai para a palavra. Quem já viu eu falando aqui? Direto eu falo para os irmãos: vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra. Por quê? É ela que faz nós nascer de novo. Ela que tira os laços da iniquidade do coração do homem. É ela que faz você abrir os seus olhos. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para o seu caminho. Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito, senão não pode. E qual que é a água? 15:3 diz: vós já está limpos pela palavra que vos tenho pregado. É essa água que te limpa. É isso aqui, ó. Eu sempre falo para os irmãos: palavra, 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 palavra. É pela palavra que nós conhecemos o Evangelho. O eunuco, ele não conheceu o Evangelho. E ali o próprio Filipe que está pregando aqui, ele pregou para o eunuco. E o eunuco, ele estava ali tentando entender a profecia de Isaías. E ele explicou. E o que ele fez? Ele recebeu a palavra. Ele recebeu como os samaritanos. Eles receberam de bom grado. E ele foi batizado. Ele foi batizado. E o apóstolo Filipe falou assim: agora você recebeu a palavra, o que impede você ser batizado? Não foi nada. Desceu da carruagem, foi batizado e tomou o caminho de volta para a Etiópia. Então você precisa nascer de novo. Esse Simão, aí a gente tem o pecado da simonia, né? E muitos vêm. Eu já vi muito irmão falar: irmão, qual que é a campanha? Eu conheci muito pastor conhecido, o gosto tá bom para não ser. Ou qual que é a campanha do fulano lá? Qual que é a campanha do irmão que está fazendo a igreja dele lá? Para mim fazer aqui na minha também. Ou para mim fazer aqui também. Vários. Já conheci. Teve um irmão na outra igreja que eu estava, no gabinete dele, perguntou para mim: ô irmão, qual que é a campanha que o outro fulano lá fazia? Eu falei: irmão, não sei. Eram tantos que eu nem me recordo. Por quê? Porque quer, aí é o pecado da simonia. Quer alguma coisa, quer copiar o outro. E nós sabemos, meus irmãos, que os dons de Deus não se compram. Eles são dados, diz o apóstolo Paulo, e selados com sangue, e é dado sem arrependimento. É dado sem arrependimento. Se for para o inferno, vai com dom de tudo. Porque nós sabemos que os dons de Deus é para edificação da igreja, como está em 1 Coríntios 14. É para edificação da igreja. E o único dom que perdurará desde capítulo 13 de 1 Coríntios é o amor. É o amor e a obediência em Deus nosso Pai. E aqui, meus irmãos, ele foi levar aos samaritanos. Isaías 65 diz: fui buscado pelos que não perguntavam de mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não chamava meu nome, e eu disse: eis-me aqui. E estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Aqui é os gentios. Jesus, ele foi buscado por um povo que não perguntava dele.
que não conhecia. E o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que ele foi um dos apóstolos dos gentios. Foi um homem que perseguiu, foi um homem que fez tudo de mal, foi um homem, meus irmãos, que ficou longe da presença de Deus, nosso Pai. Mas ele diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 15, que ele foi blasfemo e foi mau, mas ele fez tudo na ignorância, e aprove Deus pela misericórdia ali salvar ele e também os pecadores, o qual ele era o principal. Então, meus irmãos, a pregação em Samaria, ela não foi nada mais e nada menos para os samaritanos conhecer a verdade. E ali não só eles pregavam a Cristo, né? Mas eles também faziam sinais, prodígios e maravilhas. Eles faziam coisas lindas acontecer. Você vem para a igreja, você tem que pregar a Cristo. Você tem que falar de Cristo. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus fez isso na minha vida. Quando fica aqui eu fico triste, já falei umas 50 vezes. Vou na igreja e falando lorota, falando besteira no altar. E o altar é uma coisa tão responsável. O Espírito Santo, ele é dado a quem ele obedece, e ele é colocado sobre aqueles que ele capacita. Ele capacita. E a pessoa que está aqui na frente falando de Deus, ela precisa se capacitar. Você não vai trabalhar na empresa, não existe a capacitação para você poder trabalhar na área de produção, você poder trabalhar no escritório. Tem uma capacitação profissional, e existe a capacitação espiritual, que aquele que faz uso da palavra de Deus precisa se capacitar, porque você está lidando com algo divino. E quem te capacita? É Deus. Você buscando a Deus, e Ele vendo que você tem vontade, coração puro e honesto, como Jesus falou, você vai receber o Espírito de Deus. Vai receber. Ao contrário, vai ficar que nem Simão, precisando sair. Quantos estão em cima do altar? Quantos estão em cima do altar? Só a casca. Falam que são de Deus, mas negam a palavra. Falam que são de Deus, vivem no pecado, da imundícia, das coisas erradas. A Bíblia fala que para eles o julgamento vai ser 3 vezes mais do que Sodoma e Gomorra. Vai doer muito mais para eles. O fogo vai ser pior, porque eles conhecem e estão em laço de iniquidade e não querem deixar o mal. O Evangelho de Jesus é uma renúncia total. E a Bíblia fala que nós devemos consertar nossa casa espiritual enquanto é tempo. Consertar enquanto é tempo, porque esse tipo de palavra você não vai ver em qualquer lugar. Você não vai ir lá ouvir em qualquer igreja. É como Jeremias falando de Jeremias. Jeremias, ele era um profeta que ele era conhecido por ele não agradar ninguém. E ele, o profeta Jeremias, ele falava e ele era um profeta chorão, porque ele era tão perseguido, ele amava tantas almas, escreveu o livro de Lamentações, e amava tantas almas, mas ele não deixou de falar da verdade de Deus. Jesus sabia que os samaritanos não gostavam dele, mas ele foi lá e ele foi levar a palavra de Deus para os samaritanos. Quantos têm se acovardado, negar o nome de Deus com as obras? Jesus falou para os discípulos: olha, acautelai dos fariseus, porque eles falam de Deus e não procedem com as obras. Não procedem, falam de Jesus, mas eles não têm uma coisa chamada aqui que o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou: arrependimento. Ele falou: arrepende-te do teu pecado enquanto é tempo, porque você está em laço de iniquidade. Então, meus irmãos, nós vamos consertar nossa casa espiritual enquanto é tempo, para nós recebermos o Espírito Santo e ser uma testemunha viva de Jesus além dos confins da terra. E quando vier a perseguição, quando vier a aprovação, quando vier a luta, quando vier as dores, você vai fazer jus à palavra de Deus na sua vida, e Deus vai honrar você aonde você estiver. Se nós estamos de fato querendo beber dessa água que jorra para a vida eterna, nós vamos ter que renunciar. O Evangelho é renúncia total, tem muitos que falam de Deus, mas não saem, como diz o ditado, não saem dentro do toalete aprontando. Outros falam de Deus, não saem da pornografia. Tem que se arrepender. A palavra de Deus primeiro é arrependimento, depois recebe o Espírito Santo. Antigamente no batismo pregava-se o arrependimento, Os batismos antigamente
os estudos do batismo era: sai disso, sai daquilo, primeiro tem que se arrepender, depois você vai. Quantas pessoas já ouviram cair? Eu fui no batismo aqui há 6 anos atrás, a irmã muito conhecida, onde eu estava, ela foi pregar lá, e pessoas caíram na fila do batismo endemoniado. Você vai entender. E com a roupa branca para batizar, já saía do caminho, porque já estava em laço de iniquidade. E aonde está o laço de iniquidade está um demônio terrível, é o diabo, está um espírito imundo na vida da pessoa, e é o principal. É demônio que não se manifesta, só fica de longe, ó, andando certo, e aí vem a repentina destruição. E o apóstolo Paulo diz: olha, pregai a palavra para esse, 2,28 de 2 Timóteo, a ver se arrependem e torne a desprender do laço de Satanás, e cuja vontade estão presos. Então eles estão no laço de iniquidade. E a Bíblia fala que um tesouro de Isaías, que ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a lã, branca como a neve, e puro e branco como o carmesim. Então você precisa desprender do seu mal, entregar-se a Deus. Isso é para todos, porque Jesus ele veio para trazer salvação, não condenação. Ele não veio para condenar ninguém. Se fosse para ele condenar, ele não tinha vindo. O homem já andava segundo as suas pisaduras. O mundo antigo foi condenado porque andou segundo a sua vontade, diz o apóstolo Paulo. Mas Jesus Cristo veio, e Deus amou o mundo mais que seu Filho. Ele amou o homem. Deus ama o homem, Deus ama o ser humano, é a imagem dele. Deus ama, e Deus não quer ver o homem. Deus não fez o homem para ser derrotado. Deus fez o homem para ser vencedor e vitória com sabor de mel. Ele fez o homem para adorar Ele. Ele não fez o homem para ficar preso em iniquidade e pecado, porque o princípio, quem pecou desde o princípio foi Satanás, disse Jesus, foi o diabo. E nós precisamos, meus irmãos, ouvir a palavra dos samaritanos que estavam longe. Eles estavam longe da palavra de Deus, ouviram, receberam de Deus e receberam também o Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos consertar a nossa casa espiritual enquanto é tempo, né? E você não vai ouvir essa palavra em qualquer lugar, porque essa palavra é de graça, e assim o Evangelho da salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé para nós fazermos a oração. Aleluia. E Jesus foi buscar por aqueles que não perguntavam por ele, né? Isaías 65, né? E os judeus receberam, os judeus não, os gentios receberam, como diz Jesus no capítulo 23 de Mateus, receberam a palavra. E diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,7: eu fui constituído apóstolo, pregador, né? O apóstolo Paulo diz: para que eu diga a verdade em Cristo e não minto, que foi constituído pregador e apóstolo de todos os gentios na fé e na verdade. E assim diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Deus, orando, Senhor, pedindo a Tua palavra, Jesus, em nosso coração, porque o Senhor é vivo, meu Deus, e as Tuas misericórdias, a Tua palavra diz, meu Pai, 3,22 de Lamentações, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jesus, a Tua graça nos basta, meu Deus. Vem nos fortalecer diante a Tua palavra, vem nos fortalecer diante a Tua glória, Senhor. Estenda Tuas mãos de maravilha e realiza, Senhor, a mais extraordinária obra na vida de cada irmão, Senhor, pelo poder da Tua presença, meu Deus. Aquele que busca a Tua palavra diz, Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Teu nome enquanto está perto. Senhor, meu Deus, ó Deus, nós estamos buscando, meu Pai, esta presença divina, ó Deus, de poder e maravilha. A Tua palavra diz, Senhor, 7,7 de Mateus, aleluia: batei e abri-se-vos-á, ó Deus, de graça e poder. Nós estamos, meu Pai, batendo, porque o Senhor tem a resposta da vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando
Jesus está trazendo a resposta para duas irmãs. A resposta que você precisa vem de Deus. Jesus disse como o anjo Gabriel foi lá a Zacarias, o anjo mensageiro, ele foi enviar a resposta dele para aquele homem. Ele também está enviando a resposta, e resposta de vitória. Resposta de vitória, você, bota mais uma irmã, você, Jesus te dá a vitória e te concede esta bênção para a glória do teu nome. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus diz assim, que ele fala para uma irmã, glória a Deus, glória a Jesus, que os pensamentos dele são instaurados para aquele que está na presença dele. Diz o apóstolo Paulo: queremos a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo para nós podermos trilhar no caminho da salvação. Meu irmão, Jesus Cristo diz que hoje Ele coloca sobre você o baluarte da salvação e Ele direciona o teu coração segundo a palavra. É uma irmã, Jesus está dando a vitória. Eu não insisto. É o Espírito de Deus, que é o milagre, não confirmo. A irmã Jéssica receba a vitória. Jesus Cristo te coloca esse baluarte de salvação. O Espírito Santo, meus irmãos, está repreendendo aqui. Jesus Cristo está dando saúde no coração de duas irmãs. Jesus coloca, tira toda essa canseira, essa fadiga, e Ele dá essa cura divina e te guarda de todo mal, porque Ele é o dono da vida. As duas irmãs, recebam em nome de Jesus Cristo a bênção do poder da palavra. Jesus diz assim: batei, batei e abri-se-vos-á. Jesus manda você continuar orando, que ao seu tempo, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, ao seu tempo Ele virá te dar a vitória. Deus virá te guardar. São duas irmãs, bate você, bota mais uma irmã, Jesus te dá a vitória para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem mais uma pessoa, meus irmãos. Jesus Cristo diz assim, que Ele está guardando essa pessoa. Você teria um acidente, você machucaria o pescoço, esta veia seria rompida, e Satanás tem tentado para que esse acidente aconteça sem mais nem menos. Seria um acidente de veia, onde ele iria cortar a veia, aqui chama jugular, né? Jugular. Jesus está guardando esta uma irmã e te livrando de todo o mal. Você, Jesus te guarda e te livra pelo poder da palavra. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Eu vejo Jesus, meus irmãos, colocando, aleluia, a unção no estômago de uma irmã. Jesus está normalizando. Eu vejo muita gordura no estômago. Eu vejo o seu estômago já em uma situação que mais à frente teria que passar por cirurgia. Jesus Cristo está guardando e te dando esse livramento aqui e agora, pelo poder. Não confirme, receba pela fé. Você, Jesus Cristo, está te guardando. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus Cristo está colocando na vida de uma pessoa. Eu vejo essa pessoa não com a saúde muito debilitada, viu? A saúde muito debilitada, e não por conta vai ser por conta de acidente. Jesus me faz saber que o diabo tem preparado um acidente para machucar a perna dessa. É uma criança, hein? Uma criança. Jesus quer guardar e livrar, e você ia ficar muito tempo afastado, viu? Jesus te guarda desse mal pelo poder da oração, viu? Recebe em nome de Jesus Cristo a vitória de Jesus Cristo está dizendo, irmão, que, olha, Ele falou assim: todo o poder foi entregue por Ele no céu e na terra. Todo o poder, para duas irmãs, todo o poder foi entregue nos céus e na terra, e operando Ele, quem impedirá? Deus está concedendo a vocês mais achego diante dele. Você vai começar a revelar nitidamente sua grandeza, sua glória, e os mistérios do reino vão ser manifestados. Jesus falou aos discípulos: a vós foi dado, capítulo 3 de Mateus, foi dado o poder para entender os mistérios do Evangelho. O Evangelho é um mistério, e aí é dado, é tudo dado, é tudo dado. E Deus está dando esse poder
para entender os mistérios do reino. A Bíblia fala, meus irmãos, que nada acontece em Jesus, nem o poder nós temos com Deus, mas sim Deus para com o homem, porque Deus que fez o homem, a criatura, e Ele não dá a glória dele para ninguém, Ele quer ser glorificado, é Ele que tem que ser glorificado, não o homem, né? Então o homem não recebe essa glória para não. E quem que gosta da glória do homem? Chamado Satanás. O homem se sente grande. Ele falou para Jesus: eu te dou todas as glórias do mundo, e a glória pertence a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele está revelando. Jesus diz assim, ó, que a mandinga, fizeram a obra do diabo, a mandinga, e a pessoa que fez essa obra do inferno é para você ficar errante. Lembra da revelação? Ficar errante e você não, tudo que ia fazer ia dar errado. A pessoa usou na macumba laços de fita, ela usou água gaseificada, ela usou pinga e champanhe e terra de cemitério para você ter depressão profunda e viver uma pessoa errante. Jesus diz assim, para você todo o poder foi entregue nas mãos dele, nada Satanás pode atingir. Meu irmão, Jesus te guarda e te livra desta mandinga do inferno. Levanta a mão que Jesus corta o laço do inferno contra a sua vida. Então milagre, não confie, e a bênção você vem correndo que eu quero te pedir, porque a unção de Deus está conosco. Dá glória a Deus, meus irmãos, e a unção que liberta. Dá glória a Deus. Jesus, coloca por terra essa obra do inferno, Jesus, essa feitiçaria que fizeram. Sai do caminho dela a obra da feitiçaria, sai do caminho dela a obra da macumba, sai da mente, do coração, demônios que tem lutado, principados, em nome de Jesus, sai da mente dela, Satanás, sai do coração, sai mau pensamento do inferno, desfaça, desinterra, Jesus, essa obra do inferno, sai da vida dela, Satanás, sai da mente, sai em nome de Jesus Cristo, maldição, sai, feitiçaria. O diabo ele luta muito, e Jesus está te trazendo para perto dele, debaixo das asas, para você ter um novo começo com Cristo, com Jesus, porque as trevas já estavam querendo te vencer, mas Jesus mandou um guerreiro bem forte, um guerreiro, como fez com Moisés, em te guardar diante do mal, viu? E você vai ter força para orar, claro, os teus pensamentos, o teu coração agora será aberto para com Cristo. Uma ponte desceu do céu sobre você e a vitória é grande para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus diz aqui para duas irmãs, ele diz assim, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para o meu caminho. Ele está colocando sobre você a luz divina. As suas decisões serão tomadas debaixo da onipotente mão do Senhor. As decisões, tudo quanto for colocado, será colocado diante a voz de Deus, porque Ele te guia a partir de hoje. As duas irmãs, viu? Jesus te dá a vitória e guia vocês. Nada vai te trazer mais prejuízo, nada vai ficar mais na dúvida, porque o que Ele falará contigo, Ele falará poderosamente, como Ele falou para Ezequiel: levanta-te, ó filho do homem, e vai-te à casa do oleiro. Ele vai falar contigo e o Senhor confirmará as palavras do seu coração. Amém? Glória a Deus. Jesus está conosco. Meus irmãos, aleluia. Quem ficou feliz e Jesus te abençoar? Josafá falou assim, 2 Crônica 20:20, ele diz assim, quando ele estava descendo a Tecoa, ele falou: olha, crede no Senhor estará seguro, e crede nos profetas e prosperarás. Então nós temos, o que deixa você seguro é crer em Deus, e você tem que acreditar nos profetas, nem no falso profeta, não, como diz a Berenice. Jeremias ele batalhou contra os falsos, Micaías também, Isaías, todos os verdadeiros adoradores
eles vão ter que batalhar contra os falsos. Mas aqueles que são verdadeiros, sairão da boca deles brasas de água viva, brasas de águas vivas, bênçãos extraordinárias, que a Bíblia fala que faz dos seus ministros fogo abrasador do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quem ficou feliz de Deus se abençoar, vamos fazer oração. Final, já vamos apresentar também aqui os pedidos de oração para Jesus operar. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, Jesus, conforme a tua palavra. Realiza, Senhor, o teu milagre, a tua grande proteção. Repreende toda a obra do inferno, meu Deus. A tua palavra diz, meu Pai, 27 e 20 de Provérbios, que o inferno e a perdição nunca se fartam. Vem guardar os teus servos do maligno, como diz a tua palavra, Senhor. Ó Deus e poder, 1 João 4,4. Ó Deus e graça, ó Deus e poder, quem é do Senhor, o maligno não me toca, meu Pai. Ó Deus, maior que está conosco do que está no mundo, diz, ó Deus, o apóstolo João. Vem dar a vitória pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje sexta-feira, amanhã quem quiser se revestir de oração, se encher da graça, amanhã é vigília, das 11 às 4 da manhã, nós estaremos aqui em oração, em louvores, né? E aquele hino lá, né? Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Amanhã é dia de louvar a Deus, como diz o Salmo 134, versículo 13. Nós devemos orar e louvar a Deus enquanto existir. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer aqui a bênção sacerdotal. E nós já vamos voltar para os nossos lares, agradecidos da palavra de Deus e cheios da promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim: ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus irmãos. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde em nome de Jesus.